Dona Cecília mesmo citou agora a respeito de igualdade, né, entre as nossas leis, a aplicação a uns e não a outros, tendo essa diferença de categoria, vamos dizer assim, né? Mas como funciona no momento, né, a nossa pequenez, a nossa imperfeição ainda da humanidade. Obrigado, velho. Então, não temos ainda essa capacidade, nem dentro das nossas leis do homem, ter essa igualdade, quiçá a igualdade social e por aí, né, vai, entre outros temas relacionados a isso. Cabe-nos compreender sempre que essas diferenças, por vezes, é necessário para a criatura passar, às vezes, por essas desigualdades sociais, ou dentre as leis, porque nós não sabemos a herança de cada um dentro da sua própria existência. Nós enxergamos, nossa visão é muito limitada, nós enxergamos muito ainda a matéria, o sentido físico da coisa, o sentido social, e até chegarmos ao entendimento do espiritual é um caminho um pouco longo ainda, e nós estamos trilhando, através da doutrina espírita, principalmente, que nos elucida tantos ensinamentos com relação a isso, o porquê dessas diferenças, não só das leis, mas diferenças entre países, entre sociedades, entre comunidades, o porquê dessas diferenças, porque uns tão evoluídos materialmente, outros tão miseráveis. Então, aos poucos, nós vamos nos inteirando e compreendendo, embora não temos ainda a capacidade de compreensão total e plena de todos os desígnios em que Deus nos traz. Mas, importante sim, é o esforço, a perseverança, o estudo, sempre procurar saber o porquê das coisas, porque o Espiritismo mesmo é o nosso consolador, é o que nos traz as respostas para tantas e tantas aflições em nossas vidas. Ele nos elucida. A doutrina espírita nos abençoa através dos evangelhos de Jesus ao conforto, nos consolar, nos compreendermos e assim nos resignarmos. Muito importante o estudo, meus irmãos, estudo, aprofundar e, logicamente, aplicar aquilo, mesmo o pouquinho que a gente sabe, mas aplicar sempre em todas as oportunidades que surgem para nós na nossa existência, porque surge. Deus sempre nos dá uma oportunidade nova de evoluir, de aprender, de compreender tudo que acontece em nossa vida, tudo, seja de bom ou de ruim. Basta-nos aplicarmos a resignação, a compreensão e o amor, sabendo e compreendendo que tudo passa. Não há sofrimento que perdure a eternidade. Então, coloquemos em prática, meus irmãos, aquilo que a gente já vem aprendendo, mesmo que seja bem pouquinho. Chega até a ser engraçado, nós comentamos que quanto mais nós estudamos, mais nós compreendemos que não compreendemos quase nada.
do que Jesus veio nos ensinar. Senão não estaríamos aí há mais de 2000 anos tentando seguir e fazer aquilo tudo que o Mestre nos ensinou e exemplificou. No livro Trilha de Luz, o benfeitor Emmanuel nos traz um estudo a respeito do problema da igualdade, psicografado pelas mãos de Chico Xavier. Eis a reflexão que vem sobre as leis de igualdade. Ele inicia assim: a igualdade, sem dúvida, é realidade nas raízes da existência. A igualdade, sem dúvida, é realidade nas raízes da existência. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação, sob qualquer prisma. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida. Então, o que procuramos quando vamos a uma casa religiosa? Será que é só busca de explicações das nossas aflições? Ou queremos conhecer ainda mais o Mestre, realizar aquilo que Ele nos prometeu, o reino de Deus? Então, as questões com isso, todos nós temos. Todos. Principalmente quando estamos iniciando, nos interessando pelas explicações das mazelas que nos afligem no dia a dia. Mas da mesma maneira, aqui explica Emmanuel, que nós nos aprofundamos, nós nos elevamos através do conhecimento e da prática, também aumenta o quê? Nossos deveres. Porque aquele que conhece e não faz, está faltando. Está faltando com Jesus. E acreditem, meus irmãos, qualquer criatura que tem contato com o Evangelho de Jesus por 10 minutos, já está sabendo fazer alguma coisa de bom. Já está trilhando o caminho para a sua própria elevação. Só que nós somos imediatistas e achamos que uma pequena boa ação que fazemos já merecemos uma graduação espiritual ou um reconhecimento, esquecendo que quanto mais graduados somos, mais compromissos e deveres assumiremos. Ah, Marcelo, então eu não vou querer saber. Será? É uma coisa, meus irmãos, que infelizmente não tem como a criatura fugir a isso. Quem conheceu, quem nasceu Cristo dentro de si, porque o Cristo nasce, Jesus nasce para as criaturas em determinados momentos diferentes, de cada um tem a sua história. Ninguém é igual. Para uns foi na dor, para outros foi na alegria. Mas aqui a gente tem que entender que a gente precisa disso. Não é uma opção. Porque já estamos há 2000 anos protelando essas opções, deixando passar para a próxima encarnação, ou para amanhã, ou para segunda-feira, igual dieta, né? Deixa para segunda. Não. Se eu sei o que preciso fazer, por que fugir aos meus compromissos? Com medo de ganhar mais compromissos? Mas são compromissos conosco mesmos, não é com ninguém não. Quanto mais nos aprofundamos no Evangelho, nós estamos compromissados conosco.
com a busca da nossa paz, da nossa felicidade. Não para agradar o próximo, mas para trabalhar em si a própria elevação. Então, quem tem o contato com o Mestre já sente aqui dentro, que precisa disso. É algo que nos impulsiona, mesmo quando estamos cansados, com preguiça, como diz, com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando. Nós precisamos. Por quê? É o Cristo Consolador. Só Ele irá nos consolar. Então todos os seres possuem direitos, todo mundo possui direitos idênticos de acesso a se elevar espiritualmente, sobre qualquer situação. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro de nossas vidas. No caminho da evolução, desse modo, a teoria igualitária absoluta é invariável utopia que nenhum sistema político poderá materializar. Então, nesse caminho que nós queremos que todos sejam iguais, sejam tudo igual para todos, não existir as desigualdades, torna-se às vezes uma utopia, uma coisa assim, inimaginável, uma coisa maravilhosa, elevadíssima. Só que enquanto estivermos ainda presos às coisas da terra, ainda, meus irmãos, infelizmente, sentiremos ainda as desigualdades. Por isso Emmanuel diz aqui no tema, o problema da igualdade. A experiência e o esforço pessoal são as duas alavancas da diferenciação a cuja influência decisiva não conseguiremos fugir. Experiência e esforço pessoal são as alavancas. Experiência e esforço, como eu falei no início, a gente tem que persistir e conhecer, estudar. Não somos um computador onde clica um botão, faz um download, pronto, PDF do Evangelho no cérebro. Não, a gente tem que estudar, tem que conhecer. Está aí para aí a necessidade do Evangelho no lar, todas as semanas. É um pouquinho, é meia hora por semana que a gente faz o Evangelho dentro de casa, mas é um estudo em família. Pode parecer pouca coisa, mas é algo que a gente está fazendo, está estudando, está tentando, trabalhando para compreender o que Jesus veio nos trazer. Então, esforço, muito esforço. Mas, se é verdade que não podemos improvisar a ancianidade do espírito, ancianidade é condição ou estado de ancião, tá? Se é verdade que não podemos improvisar a ancianidade do espírito, que só o tempo confere a cada criatura, na jornada para a maturação ou evolução, o trabalho é sempre a riqueza real, suscetível de ser ampliada em nosso destino a preço do quê? Da nossa boa vontade. Então vejamos o que é o trabalho. O que é o trabalho no Evangelho? Para a nossa evolução, para trabalhar a nossa evolução. Ele diz aqui, o trabalho é sempre a riqueza real, é a riqueza real. O trabalho, meus irmãos, não é simplesmente a gente entrar numa câmara de passe e aplicar um passe. Não se trata somente disso. O trabalho aqui engloba tudo. É desde a gente estar aqui falando, fazendo uma reflexão aqui em cima para os irmãos, e os irmãos aí assistindo e elaborando, trabalhando isso dentro de suas, do seu entendimento, das suas reflexões pessoais a cada um.
ou mantendo a nossa integridade, estando aqui presente, por exemplo, dentro do salão. Porque às vezes o que? A gente está num lugar, mas a cabeça está longe. A gente está trabalhando fora daqui, mas está trabalhando. Então tudo é um trabalho. Toda ação é um trabalho. Uma palavra é um trabalho. Boas vibrações, trabalho. Não se trata simplesmente de ser um trabalhador da casa, não é só isso. É claro, engloba isso também? Sim, claro. Mas o trabalho se faz todos os momentos. A gente se procurando se vigiar, trabalho. Vigiar os pensamentos, as palavras, trabalho. Mas trabalho que? Em cima do Evangelho. Aplicação do Evangelho no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso do acordar ao dormir, adormecer. Então é a nossa riqueza, é isso. Só que precisa do quê? Boa vontade. Assim sendo, não te esqueças das oportunidades que a divina providência te oferece cada dia, em favor do teu crescimento. Então vejamos, o que eu falei no início, Deus nos oferece todos os momentos, todos os dias oportunidades para nós trabalharmos no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio crescimento. E a gente não pode ignorar isso, porque hoje já temos o contato com o Evangelho. Hoje já sabemos quem é Jesus. Hoje já sabemos da necessidade, do esforço, da reforma íntima, da persistência. Hoje eu não conseguia, mas amanhã eu vou conseguir trabalhar esse ou aquele errinho que eu penso, que eu falo, que eu digo. E esforço. Todos os dias. Os degraus da subida de nossa alma no rumo da perfeição destacam-se hora a hora através das situações e das pessoas que nos rodeiam. Porque, meus irmãos, trabalhar dentro da casa espírita é fácil. Agora é lá fora que a gente tem que se preocupar. No nosso dia a dia. Com o quê? Com as situações e as pessoas que nos rodeiam. Porque aqui dentro, meus irmãos, nós estamos em solo sagrado, abençoado. Aqui está tudo harmonizado. Os benfeitores preparam esse ambiente para todos nós sentirmos essa leveza, esses fluidos que nos renovam o ânimo. Mas é lá fora que a gente aplica, que a gente aprende e que a gente trabalha. Aí vem aqui: não residem nas facilidades que nos acomodam o coração com as linhas inferiores do mundo. Salientam-se nos obstáculos com que fomos defrontados. Cada problema e cada aflição, cada prova mais rude e cada luta mais árdua representam pontos vivos de ascensão que podemos aproveitar em favor do próprio aprimoramento. Então, nós não podemos nos apegar às facilidades do comodismo, porque isso aí já foge a tudo que a gente está tentando aprender, né? O sofá e a televisão tem a sua hora certa. Não é para fazer. Não é que não pode assistir televisão, não é isso, né? Mas a gente tem que priorizar o que é mais importante para a gente e o que não é, o que pode ser feito depois, né? Se a gente não priorizar o nosso próprio aprimoramento espiritual, esquecendo um pouco do conforto do nosso lar, ou o conforto de um lazer com nossos amigos ou entes queridos, fica muito difícil a gente não tropeçar no meio do caminho. Tudo tem que ser priorizado.
O que é mais importante para a gente? Né? A diversão momentânea ou o conhecimento que vamos levar para o resto da nossa eternidade, da nossa existência? Então é muito fácil a gente se acomodar, porque o imediatismo bate a nossa porta toda hora. Eu faz 2 anos que eu frequento a casa e eu continuo com as mesmas dificuldades. Mas 2 anos, o que são 2 anos? 2 anos não é nada. Mas a gente quer um negócio rápido, né? Eu estou trabalhando aqui hoje, amanhã já tem que resolver esse, aquele problema, porque senão não dá. Senão eu vou parar, voltar à minha vida antes. Aí no momento que bate a aflição na gente, a gente levanta a bandeira da igualdade, mas está sendo desigual para mim, não está sendo igual para mim, está sendo para os outros. E o nosso esforço? Onde ficou? O que fizemos? Então aqui ele salienta, cada problema e cada aflição é nosso próprio aprimoramento, não é castigo. A gente está tendo oportunidade já de resolver as nossas faltas passadas. Aprendamos a respeitar o próximo e auxiliá-lo, na convicção de que, amparando os nossos irmãos de caminho, auxiliaremos a nós mesmos, de vez que adquiriremos o tesouro da experiência, que nos enriquecerá de visão para os cimos que nos cabe alcançar. Né? O que eu falei, a gente faz uma pequena boa ação e já está querendo, né, já receber, sem compreender, sem enxergar que isso é algo para o futuro nosso. Não é para o momento, não é agora. O agora a gente vai fazer o que tem que ser feito. O amanhã, que é quando a gente colher esses frutos, é a Deus sabe o tempo certo. Somente Deus sabe o tempo certo. Nós não saberemos, mas nós temos que fazer. Temos que fazer. Porque enquanto estamos adiando, nós seremos os maiores prejudicados. Cada fonte vive em seu nível, cada projeção de luz caracteriza-se por determinado potencial de radiação. Cada flor guarda o perfume que lhe é próprio. Cada árvore produz segundo a espécie a que se subordina. Cada espírito respira na esfera que elege para clima ideal da própria existência. Cada espírito respira na esfera que elege para clima ideal da própria existência. O que me faz feliz? O que me traz a paz? Porque enquanto estivermos ainda arraigados, achando que a nossa felicidade está ligado às coisas materiais, às coisas da terra, meus irmãos, é isso que nós teremos. Na terra, a alegria momentânea, a paz, a felicidade, aqui. Mas aqui não é a nossa morada, meus irmãos. Aqui tudo é passagem. Nossa morada é em espírito. É no plano espiritual, não no plano carnal. Aqui nós estamos aqui para exatamente isso, aprimorar o espírito. Pensemos nisso, tal como o jovem que vai para a faculdade. Ele vai para a faculdade para se divertir?
Não, ele vai para a faculdade para aprender. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para se divertir. A gente está aqui para aprender, para se aprimorar. Uma encarnação não é um passeio na Disneylândia. É muito sério isso. E nós estamos num tempo em que já não podemos mais dar o luxo de deixar para depois as nossas resoluções necessárias para nossas vidas. Agora é a hora. Agora é a hora. Não temos mais tempo. Por isso tão difundido o espiritismo, tantas modificações nas religiões, como foi até dito aqui, tendo o entendimento entre as religiões, coisas que muito antigamente não existia. É para o bem comum, o bem de todos nós, porque quando nós crescemos juntos, é muito mais proveitoso do que somente um crescendo e tentando puxar o restante junto com ele. Não vai dar conta. Então o esforço é individual. Nós temos líderes religiosos, porém o esforço é de cada um. Compete-nos buscar a posição de superioridade que Jesus nos oferece. A superioridade que Jesus nos oferece, não o homem. Aceitando o sacrifício pelo bem que a vida nos impõe, a fim de que nos façamos hoje desiguais da personalidade que ostentávamos ontem, perdendo os envoltórios pesados que ainda nos imantam as zonas escuras da terra e tentando a sintonia com os benfeitores que nos esperam na glória espiritual. Os estudos de Emmanuel é magnífico, né? Ele usa palavras que nos tocam o coração. Mas é isso. Então, os sacrifícios se fazem necessários. Não adianta a gente achar que tudo virá de mão beijada, cairá no nosso colo. Não é assim que funciona. Não adianta. A gente tem que passar. A gente tem que passar pelas provas, não tem como, tem que passar pelas provas. Assim como o aluno da faculdade faz os testes, os exames, nós também teremos que fazer os nossos, para poder passar o ano, o semestre, o ciclo, não sei como que fala. Então, assim aos poucos perdemos os envoltórios pesados que ainda estão imantados na gente das coisas da terra, para que a gente possa vislumbrar um dia as belezas do céu, onde os nossos benfeitores estão lá nos aguardando. Os mesmos que nos impulsionam aqui todos os dias, que fazem alguém bater a nossa porta para a gente praticar uma boa ação, e por aí vai. Mas esforço, meus irmãos. Eis o problema da igualdade. Nunca achemos injustiçados. Cada um tem aquilo que necessita. Desde das alegrias às aflições. Mas compreendermos sempre que Deus não comete injustiças com ninguém, e a cada um recebe conforme o seu merecimento. E como a gente sempre costuma dizer, a nossa herança de hoje vem de nós mesmos, não dos nossos pais, avós, bisavós, etc., mas de nós mesmos. Esforcemo-nos, irmãos, procuremos conhecer, a cada dia mais, todos os dias, mais Jesus,
o que essa entidade abençoada veio nos ensinar e que ainda não conseguimos compreender. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre contar com o amor que cobre multidão de pecados, a fim de que o entendimento do Evangelho possa sempre nos trazer o consolo necessário ante as nossas aflições. Muito obrigado, Mestre, sempre pelos teus exemplos e as tuas vibrações emanadas a todos nós, encarnados e desencarnados. Obrigado aos queridos irmãos, benfeitores espirituais, que prepararam esse ambiente à nossa chegada. E pedimos sempre, do fundo de nossos corações, ajuda-nos a estarmos contigo, Senhor, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.